Boa tarde, vejam hoje, caminhoneiro tem mais de 17 mil reais roubado no centro da cidade. Polícia prende drogas no bairro JK. Moto furtada é recuperada pela polícia. Moradores denunciam retirada de água do açude. Enem abre inscrições para presos e menores apreendidos. Distribuidora da Coca-Cola na região é multada por objeto estranho na garrafa. O que acontece? Você vê agora no Jornal da Cidade. Começamos o Jornal da Cidade agradecendo a você que nos escolhe para informar o que acontece. E começa na sexta-feira mais uma novena em honra a Nossa Senhora Aparecida, considerada pelos católicos a padroeira do Brasil. Em Paracatu, as festividades acontecem no bairro Bela Vista, na paróquia que leva o nome da Nossa Senhora Aparecida. O mastro erguido indica que é tempo de festa na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Na igreja, a equipe de música afina os instrumentos e passa os cânticos. A aparelhagem de som também já está sendo testada. Tudo para fazer bonito em mais uma novena em louvor à padroeira do Brasil. Esta é uma das festas religiosas mais populares do país e não é diferente em Paracatu. A expectativa da paróquia Nossa Senhora Aparecida, com o seu conjunto de comunidades, é muito grande. Todos os anos nós observamos um crescimento da população e da devoção a Nossa Senhora Aparecida. E as comunidades e a população, de uma maneira geral, procura se preparar da melhor maneira possível, porque a festa de Nossa Senhora Aparecida, por ser a padroeira do Brasil, ela tem proporções extremamente grandes. Este ano o tema da festa é a alegria de ser cristão, baseado em um dos documentos oficiais do Papa Francisco. O tema pensado para a festa de Nossa Senhora Aparecida do ano de 2014 é embasada na carta, na exortação apostólica do Papa Francisco chamada A Alegria do Evangelho. Nesta carta, o Papa ressalta que as pessoas que se envolvem na dimensão da evangelização, que respondem ao chamado de Deus, são pessoas alegres. E os cristãos dos tempos de hoje têm que ser pessoas alegres. Portanto, a partir desta sexta-feira, a paróquia que leva o nome da padroeira estará em festa. Todos os dias, a partir das 18 horas, tem a celebração do terço na igreja, onde nós recebemos as pessoas. Nós introduzimos o momento de catequese também mariana. Por isso, as pessoas devem chegar mais cedo. Volta das 18 horas a reza do terço e às 19 horas, em ponto, inicia-se a celebração da Santa Missa com a novena e a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, a devoção e que acontece as tradicionais barraquinhas de Nossa Senhora. Agora um fato lamentável. A imigração está diretamente ligada à morte de 40 mil pessoas desde o ano de 2000 em todo o mundo. O número foi divulgado nesta semana pela Organização Internacional para a Imigração, em reunião no Escritório das Nações Unidas em Genebra, na Suíça. De acordo com o relatório Jornadas Fatais, rastreando vidas perdidas durante a imigração, 4.077 imigrantes morreram de janeiro a setembro deste ano, um aumento de 70% em relação a todo o ano de 2013, que teve 2.400 vítimas. As traiçoeiras rotas de imigração do mar Mediterrâneo respondem por grande parte das mortes, com 3.072, ou seja, 75%. Em seguida estão o leste da África com 251 mortes, a fronteira entre o México e os Estados Unidos com 230 mortes e o Golfo de Bengala no Oceano Índico com 205 mortes. De acordo com o estudo, a Europa é o destino mais perigoso para imigrantes ilegais. Mais de 22 mil pessoas morreram desde o ano 2000, sendo 4 mil de 2013 até agora. Apesar do perigo, cresce o número de imigrantes que cruzam o mar Mediterrâneo em busca de abrigo em solo europeu. O relatório relembra a morte de 360 imigrantes africanos em outubro do ano passado
que naufragaram ao tentar alcançar a ilha na Itália. A fronteira entre México e Estados Unidos foi citada no relatório como uma região crítica, onde 6.000 imigrantes perderam a vida desde o ano 2000, tentando entrar ilegalmente no país norte-americano. Mas as estatísticas apontam uma tendência de redução no número de vítimas. Infelizmente, ainda existem pessoas que veem como a única solução para crescer na vida, mudando de países e indo para o país sem a devida legalização, usando meios errados, e o resultado chega a esse: números de mortes em todos os lugares do mundo. Você reflita muito bem antes de pensar em tomar atitude como essa. Tem muitos paracatuenses que ainda têm na cabeça a entrada nos Estados Unidos, em outros países de maneira ilegal para melhorar a qualidade de vida. Se você quer tentar a vida em outro país, use os meios legais para isso, para que esse sonho não se transforme em um pesadelo. Agora falo para você da Farmácia do Seu Jeito, a drogaria americana, que todos os meses tem mais de 2.000 medicamentos em promoção. Olha, tem pessoas que você conhece, tem aquelas que você confia de verdade. E quando se trata de medicamentos genéricos, tem aqueles que você conhece e aqueles que você confia. Mas e quando surgir a dúvida, vá até a drogaria americana, porque genérico na Americana você pode confiar. Drogaria Americana, a farmácia do seu jeito. Tem vários convênios e descontos que podem chegar a 80%, além de remédios de graça pelo programa Farmácia Popular. A Drogaria Americana está na Avenida Deputado Quintino Vargas, abaixo do Banco do Brasil. E a falta de chuvas, o tempo seco e as queimadas prejudicam cada vez mais a saúde das pessoas. É difícil encontrar alguém que não apresente pelo menos um sintoma provocado por esses fenômenos. Do início do ano até agora, mais de 6.000 hectares de matas preservadas foram queimadas. Essa névoa branca que vocês estão vendo é resultado da estiagem que tem provocado muitas queimadas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nos últimos dias foram registrados mais de 170 focos de incêndio em toda Minas Gerais. Aqui em Lavras, a situação também é crítica. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, eles atendem por dia cerca de 4 ocorrências de incêndio. A gente tem deparado com várias ocorrências, ou por iniciativa, ou mesmo que na nossa demanda diária, a gente vê a formação de vários focos de incêndio e em vários tipos de vegetação aqui na cidade de Lavras e em toda a região que está sendo castigada com essa temperatura neste momento. O clima seco acarreta uma série de doenças respiratórias como a asma e a bronquite. As crianças e os idosos são mais vulneráveis, por isso é preciso mais atenção com eles. De acordo com o especialista, as pessoas mais alérgicas devem redobrar os cuidados nesse período. Beber bastante líquido. Se o nariz estiver muito ressecado, tem que hidratar com soro fisiológico várias vezes por dia. E a pele, usar hidratante. Por falar nos dias secos, vamos saber agora como está a previsão do tempo para a tarde de hoje. A quarta-feira na região será de sol com algumas nuvens, com possibilidades de chuva. De acordo com o site Clima Tempo, a mínima em Paracatu e Vazante vai chegar aos 20 graus e a máxima aos 38. Em Unai, mínima de 21 e máxima de 39. Em João Pinheiro, mínima de 19 e máxima de 37. Em Guarda-Mor, mínima de 20 graus e máxima de 39. Veja a seguir, caminhoneiro tem mais de 17 mil reais roubados no centro da cidade. Polícia prende drogas no bairro JK. Moto furtada é recuperada pela PM. Moradores denunciam retirada de água do açude. E distribuidora da Coca-Cola na região é multada por objeto estranho na garrafa. Eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Agora vamos ao espaço reservado à solidariedade. Uma família do bairro Bela Vista está contando com o apoio do paracatuense para construir um lar. Entenda mais o caso na tela. Cleide e sua família viveram na zona rural durante muitos anos, mas por causa das dificuldades, eles vieram para a cidade buscar melhores oportunidades. A intenção dela é construir uma casa no lote deixado pelo pai, mas desempregada, os recursos mal dão para os alimentos. Aí eu quero pedir ajuda para ver se com os materiais, porque eu tenho um pedaço de lote, né, para construir uns cômodos para mim e para meus filhos morar. Beleza. Hoje você mora de favor, né, Cleide? De favor na casa da minha irmã, que ela também mora de aluguel, né? Aí eu tô ficando na casa dela por enquanto.
E você já tem alguma coisa a respeito do material que vai ser usado para poder o pessoal ter uma ideia de quanto doar? Tenho. É meu irmão, que é pedreiro, né? Ele fez tipo um orçamento assim, né? Aí ele falou mais ou menos o que precisa. Então você só precisa mesmo desse material já para começar a construir? Isso. Eu recebo Bolsa Família. E esse valor, então, dá só para as despesas mesmo mais básicas, né? Isso, que eu compro as coisas para minhas crianças, né? Que eu tenho 3 crianças, aí que eu compro as coisas de alimento para eles, alimentação. E no momento, então, desempregada, né? Não sobra para comprar esse material, né, Cleide? Não sobra, não sobra. Cleide já tem a mão de obra, mas ainda precisa de 5 sacos de cimento, 1 metro de areia, meio metro de cascalho e 50 tijolos. Toda ajuda será bem-vinda para que essa família tenha um lar. Se você puder ajudar a essa família, entre em contato com a nossa produção pelo telefone 3671-3125 após as 2 horas da tarde ou faça uma visita a essa família. Eles moram na rua Frânio Salustiano Pereira, no bairro Bela Vista, número 89. Qualquer ajuda pode fazer a diferença. Olha, vamos às notícias policiais. E um caminhoneiro teve quase R$18 mil levado por um ladrão no centro da cidade ontem, próximo a uma agência bancária. Acompanhe os detalhes na tela. A vítima é um homem de 32 anos de idade. O motorista contou à polícia que estacionou o caminhão baú de uma empresa de cigarros à rua Getúlio de Melo Franco, no centro da cidade, para realizar um depósito para a empresa. Momento em que chegou um homem com mochila nas costas, simulando estar armado, exigiu que ele colocasse o dinheiro dentro da mochila. Ainda segundo a polícia, após o assalto, o autor fugiu a pé, tomando rumo ignorado. Segundo a vítima, foi levado R$ 17.872. Militares analisam as imagens da câmera de olho vivo para identificar e prender o autor. Daqui a pouco nós temos mais informações policiais para você, inclusive a respeito de uma moto furtada que foi recuperada pela polícia e também da apreensão de drogas no bairro JK. Agora você vai trocar o seu veículo? Está procurando um carro novo ou seminovo? Venha para Rio Bom Veículos, novos e seminovos de todas as marcas e modelos, com as menores taxas para financiamento, os melhores veículos com o menor preço e garantia. Rio Bom, que faz toda a diferença. Lá você encontra seminovo de verdade, tem 0 quilômetro, tem a picape que você está precisando para ir para a fazenda, utilitário, o carro que cabe a família inteira, até a sogra. A certeza do melhor negócio é na Rio Bom Veículos. Está na rodovia BR-040, em frente a Eletro Pedro. Telefone 3672-5900. Fale com a equipe Rio Bom, com Yace Bueno. Rio Bom Veículos, muito além de uma concessionária. Olha, a polícia está de olho, hein? A polícia está de olho na comunicação falsa de um delito, de um possível crime que tem se tornado comum. Para algumas pessoas, eles acreditam que é uma saída para resolver problemas. Por exemplo, o cara vai lá, o carro quebra, bate, ele bate o carro num poste, na área da casa dele, aí ele vai lá e fala que alguém bateu e fugiu. Já tem aquelas pessoas que agem de má fé, furtam da empresa e, para não dar na cara ou quando descobre que alguém vai descobrir a fraude, vai lá e diz que foi assaltado. Ou então se envolvem em crimes da cidade, como por exemplo o tráfico de drogas. Aí é vítima de uma tentativa de homicídio por causa do pagamento da droga e acabam dizendo que foram vítimas de um assalto em que após o roubo, o criminoso o tentou matar. São várias as situações que passam na cabeça da pessoa que eles vão à polícia e comunicam um falso crime. Não foi aquilo que aconteceu de verdade e eles pensam que policial é bobo. Eles pensam que a justiça é boba. Mas as consequências dessa atitude têm vários transtornos para a segurança pública. Acompanhe os detalhes da tela. Existe um crime previsto no artigo 340 do Código Penal brasileiro, que é a falsa denunciação de crime. O que é esse crime? É o cidadão numa situação que muitas vezes ele se pega em um fato complicado, por exemplo, ele extravia algum dinheiro, né, e naquela circunstância ele tem que comprovar a perda
porém de uma forma não legítima, vamos dizer assim. Ele sai com uma mulher e gasta aquele recurso e depois ele tem que comprovar para a esposa, ou mesmo no trabalho dele, que onde foi desviado aquele recurso. Para isso, o que ele faz? Ele aciona a polícia militar e simula um falso crime para justificar aquela circunstância. Então, é importante frisar para essas pessoas, nós inclusive aqui em Paracatu e outros locais também, a gente vê que há uma incidência muito grande desse tipo de denúncia. O cidadão, para justificar uma falta dele, ele aciona a polícia para registrar uma ocorrência para embasar, né, e justificar aquela falta. Ele vai estar incorrendo nesse crime, né, tipificado no artigo 340 do Código Penal Brasileiro, ele vai responder um processo, vai ser preso em flagrante pela viatura policial, detectar essa situação, ele vai ser preso em flagrante e apresentado ao delegado e vai responder por um processo. Tome cuidado, hein? Tome cuidado, porque os agentes de segurança pública não são bobos e você também está atrapalhando o trabalho contra a criminalidade aqui na cidade, quando a pessoa age de má fé. Daqui a pouquinho tem mais notícias policiais, mas Paracatu está recebendo a SEDA, a Semana do Audiovisual. Um evento que já foi realizado em mais de 200 cidades brasileiras, agora em Paracatu. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. É assim que trabalha um produtor independente de audiovisual. Em Paracatu, são vários deles que produzem documentários, por exemplo. É o caso do Alan, que já tem 2 documentários produzidos e muitos outros na cabeça. Foram 2 vídeos que a gente produziu na categoria de vídeo poema, que é um recado do planeta, que é uma atriz, a Cris Lohane, que interpreta um texto escrito como se o planeta desse mesmo um recado para a humanidade. E o segundo foi a gente transferiu em linguagem audiovisual uma interpretação da atriz Ana Lara, que é do grupo Cênicas, e ela interpreta de uma maneira deslumbrante um dos poemas dela. E foi para incentivar ideias assim que um grupo de produtores culturais de Paracatu trouxeram para o município a SEDA, Semana do Audiovisual. A abertura oficial aconteceu na noite desta terça-feira na Câmara Municipal, com apresentações musicais, exibição de documentários produzidos por paracatuenses e uma palestra sobre a realidade do cinema independente no Brasil. A produção independente no Brasil ela vem crescendo muito e a gente quer trazer isso para Paracatu também e fomentar que os profissionais que atuam de maneira comercial também se transformem em produtores independentes e também amadores, né, comecem a se transformar em produtores independentes, porque é uma linguagem de fácil acesso e de fácil assimilação. São alternativas para todas as idades. Então, cedinha, pela manhã nas escolas, na quarta e na quinta também teremos exibições no nosso espaço, Mania de Circo e Festas Infantis. E lembrando, é aberto para toda a comunidade, sem custo, gratuitamente. É uma semana para fomentar mesmo o audiovisual. Ah, sem dúvida. E para principalmente valorizar o que nós temos na nossa cidade, né? Então o tema é cultura e turismo e nós vamos o tempo todo mostrar isso, o potencial que nós temos. O espaço de articulação e debate gerado pelas semanas de audiovisual estimula novos realizadores a visualizarem outras maneiras de produzir e fazer cinema, fugindo da busca comum aos grandes festivais e às telas de cinema comercial. Além disso, promove debates sobre distribuição e acesso democrático da população aos produtos culturais brasileiros. Este é um dos projetos que compõem a grade de ações do Fora do Eixo, rede sociocultural presente em mais de 200 cidades brasileiras. Esse projeto vai dar visibilidade para Paracatu, assim, em âmbito nacional, porque são mais de 200 cidades conectadas com esse projeto. Então, a gente já tem a página no Facebook, são mais de 1.500 cliques. Então, só das pessoas acessar, elas já vão estar curiosas para saber onde fica Paracatu, o que tem em Paracatu, né? E isso vai dar visibilidade para a gente lá fora. Agora vamos tomar um cafezão. Você verá agora um vídeo de como é feito o processo de torrefação do nosso Café Catu, que faz o dia a dia ficar muito mais gostoso. Para uma grande amizade, um cafezão. Para um grande amor, um cafezão. Para uma grande alegria, um cafezão. Para um grande sucesso, um cafezão. Para uma grande família, um cafezão. Para todos os grandes momentos da vida, um só cafezão. Café Catu, seu dia a dia muito mais gostoso. Com o Café Catu a vida fica gostosa. Por quê? Porque é um café encorpado, saboroso, uma delícia. O preferido da dona de casa e do paracatuense e é aprovado por quem gosta de verdade de café. Que delícia, gente! Experimente também o Cappuccino Catu.
Olha, e os educadores têm enfrentado hoje um novo desafio: disputar a atenção dos alunos com os celulares. Algumas escolas proíbem o uso do aparelho. Outras, já que a queda de braço estava grande demais, decidiram fazer dele um aliado. Olhares atentos ao professor. Nesta escola, o uso do celular foi proibido dentro da sala. A gente evita ao máximo, no início de cada aula a gente recomenda para que desliguem os aparelhos e caso tenha algum aluno que o use durante esse momento, a gente segura até o final da aula, até o final do turno do dia. Arthur já entendeu que celular só antes do horário das aulas. Sempre antes eu desligo o celular para não dar problema no meio da aula, para não levar o comunicado e negócio desse tipo. Nesta outra escola, a professora, cansada de lutar contra o uso do celular na sala de aula, resolveu adaptar-se à realidade dos alunos. O dispositivo é usado no processo educacional. Um aplicativo tira as dúvidas sobre biologia. A gente resolveu criar aplicativos para consulta do conteúdo de biologia para a gente poder rever as disciplinas dos anos anteriores, preparando os meninos para o Enem. O melhor mesmo é a escola entrar em acordo com os alunos, orienta este psicólogo. Quanto mais diálogo houver entre professores, alunos e a família, é possível sim conseguir resolver as dificuldades que apareçam durante o processo. E os pais também têm responsabilidade na negociação. Quem compra os celulares para os filhos são os pais. Então, os pais também devem fazer parte do processo de modo que eles informem aos filhos que durante as aulas isso não deve ser utilizado. As escolas que ainda proíbem o uso do celular, o pai também deve colaborar, ajudando a escola. Se sabe que é proibido o celular dentro da instituição de ensino, que o pai não deixe o filho levar. Porque depois, quando o filho tem um péssimo aprendizado na escola, culpa a escola, culpa os professores, mas ele mesmo dá um celular para o filho ficar na escola o dia inteirinho no tal do Zap Zap. Não é fácil não, hein? Veja a seguir. Moradores denunciam retirada de água do açude. Enem abre inscrições para presos e menores apreendidos. Distribuidora da Coca-Cola na região é multada por objeto estranho na garrafa. Eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. E moradores próximo ao açude, no bairro Alto do Açude, ligaram para a nossa produção para denunciar a situação em que se encontra o açude. Segundo os moradores, o nível de água do local está baixo e tudo devido à quantidade de caminhões-pipa que retiram água do local. Nós fomos lá e conseguimos flagrar a ação de um caminhão-pipa retirando água do açude. Detalhes na tela. Nossa equipe encontrou no local 2 caminhões-pipa fazendo a retirada de água do açude, que, como mostram as imagens, está com nível de água baixo. Em conversa com funcionários da prefeitura que faziam a retirada da água, eles nos informaram que a retirada de água do caminhão-pipa do município é feita às vezes. Isso para atender o pedido de aguamento de ruas nos bairros Vista Alegre e Alto do Açude por parte dos moradores. Esta retirada é esporádica, segundo os funcionários. A maior quantidade de retirada de água do açude é feita pela empresa contratada pela prefeitura para fazer o asfaltamento do bairro Vila do Sol. Segundo um dos funcionários responsável pelo caminhão-pipa, as retiradas são entre 10 e 14 por dia, o que daria 102 mil litros de água por dia. A demanda é necessária, porém o funcionário disse que a empresa está disposta a buscar água em outro lugar, caso seja necessário. O interessante da história toda é que as próprias pessoas que informaram isso para a nossa equipe de reportagem, como você acompanhou na matéria, diz que podem buscar água em outro lugar. Podem buscar água em outro lugar. Mas por que então buscam água ali? Vindo que o açude está cada dia mais baixo. Nossa equipe entrou em contato com a secretaria responsável, mas até o fechamento dessa edição nós não conseguimos resposta. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, aos candidatos privados de liberdade jovens que cumprem medidas socioeducativas começaram ontem. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos, dia 30 de outubro. O edital publicado no Diário Oficial da União. Detalhes na tela.
As provas do Enem para pessoas privadas de liberdade serão aplicadas nos dias 9 e 10 de dezembro nas unidades prisionais e socioeducativas que fizeram a adesão no INEP. Os coordenadores pedagógicos das unidades são os responsáveis para fazer as inscrições no site. O exame segue o mesmo molde da primeira versão, que será aplicada nos dias 8 e 9 de novembro para um número recorde de inscritos. 8.721.946 candidatos. No primeiro dia, os candidatos terão 4 horas e 30 minutos para fazer as provas de ciências humanas e ciências da natureza. No segundo dia, será a vez das provas de linguagens e códigos, matemática e redação, com 5 horas e 30 minutos de duração. O exame começa sempre à 1 da tarde. Com o Enem, os candidatos, dependendo do desempenho, podem solicitar a certificação do ensino médio ou ainda disputar uma vaga no ensino superior por programas como o ProUni, que oferece bolsa de estudos na rede privada, ou SISU, que seleciona para as universidades públicas. Você está precisando trocar os pneus do seu veículo? Vai viajar, precisa alinhar ou balancear? Você não pode colocar qualquer pneu em seu carro. Na Gran Car Pneus você encontra revenda Firestone e Bridgestone, os melhores pneus do mundo. Uma equipe altamente treinada para fazer alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas, serviço de suspensão completa de carros e caminhoneta, pneus para veículos de passeio, carga, picape e agrícola, equipamentos modernos e espaço amplo. Gran Car Pneus, a mais completa da região, agora em novo endereço, na Rua Níquel, ao lado da Autoelétrica Formigão. Fale com o grande Fabinho e equipe, faça a melhor compra na Gran Car Pneus. Olha, a polícia, por meio de denúncia anônima, conseguiu apreender drogas lá no bairro JK. Detalhes na tela. Tudo começou quando os policiais militares foram informados que no bairro Alto do Açude havia suspeita que Jefferson Soares Moreira estava andando armado. Os policiais foram até o local, mas não conseguiram encontrar Jefferson. Na residência dele, a rua Antônio Joaquim Moura Pimentel, no bairro JK, a polícia realizou várias buscas e conseguiu apreender o material. Na residência do suspeito, os policiais encontraram uma porção de cocaína ou ácido bórico, pesando aproximadamente 107 gramas, uma balança de precisão, materiais de preparo de substância entorpecente e 8 aparelhos celulares de origem duvidosa. A irmã do autor foi conduzida à delegacia de polícia para esclarecimento e os materiais foram apreendidos. Em data anterior, Jefferson foi acusado de praticar roubo à mão armada em uma panificadora. Segue os rastreamentos na tentativa de encontrá-lo e prendê-lo. A arma não foi localizada. Daqui a pouco eu tenho as informações sobre uma moto furtada que foi recuperada pela polícia. Agora falo para você da Central Elétrica. Lá tem padrão CEMIG completo, com entrega imediata. Uma excelente equipe e um ótimo serviço de teleentrega. Tem promoção na Central e tá um maior sucesso. Lâmpada espiral 45 watts de 43,11 por apenas 31,20. Lâmpada espiral 23 watts de 13,65 por 10,95. Alicate universal de 18,95 por 13,95. Tem escala metálica 5 degraus de 117,70 por apenas 94,80. E escala metálica 3 degraus de 84,50 por 65,60. Nas compras com cartão, você pode dividir em até 3 vezes com desconto. Vai lá, fale com o Vanderlei, o homem do descontão. Central Elétrica, tá na Praça Firmina Santana, ao lado da Caixa. E a polícia conseguiu recuperar uma moto furtada que estava no bairro JK. Acompanhe os detalhes na tela. A moto é esta Yamaha Factor YBR, placa HJM 1406, vermelha, a qual havia sido estacionada em um lote vago à rua Euridamas Avelino de Barros, no bairro Prado. Em rastreamentos, os militares localizaram o veículo abandonado à rua Colinas, no bairro JK. A moto foi encaminhada ao pátio. Até o momento, ninguém foi preso. Daqui a pouco eu volto com mais notícias para você. Não saia daí, é já já. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Um fabricante da Coca-Cola foi multado por um objeto em uma garrafa. A multa
foi após um consumidor achar um objeto estranho dentro de uma garrafa de Coca-Cola. A Uberlândia Refresco, no Triângulo Mineiro, que distribui Coca-Cola aqui para a nossa região, foi autuada em R$ 665.623,33. Após ser denunciada pelo Ministério Público de Minas Gerais. De acordo com o Ministério Público, a multa é administrativa e se deve à fabricação do refrigerante com vício de qualidade. O laudo que embasou a decisão foi realizada pela Fundação Ezequiel Dias, sendo que o consumidor fez a denúncia diretamente à Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão de Uberlândia. Ele narrou ter comprado uma Coca-Cola de 1 litro em um supermercado de Uberlândia, mas antes de abrir, ele percebeu a presença de um corpo estranho no interior da embalagem, parecendo um palito enrolado em plástico. A garrafa foi encaminhada ao laboratório, que apresentou laudo constatando a impropriedade do produto. Situação delicada. E lembrando que essa distribuidora fica em Uberlândia e ela que faz distribuição de Coca-Cola para todo o Triângulo Mineiro e para o noroeste de Minas também. A informação também foi divulgada pelo jornal O Estadão de São Paulo. E hoje, quarta-feira, tem rodada do Campeonato Society União. As partidas podem ser prestigiadas pelo público que se interessar. Confira os confrontos. Nesta quarta-feira, pela categoria Supermaster, às 7h30 da noite, Galo Doido e Sapataria Cardoso. Pela categoria Master, Casa Móveis e Minas Extintores. Olha, lembrando que os portões são abertos, hein, para a turma aí participar desses jogos. E é difícil admitir, mas já virou rotina. Uma pesquisa feita por uma ONG internacional ligada à educação revelou que os professores são vítimas de agressões verbais dos alunos pelo menos uma vez por semana. Uma realidade bem distante de antigamente, quando os alunos tinham até medo, mas principalmente respeito pelos mestres. Hoje, tá lá 40 alunos, alguns até menores infratores, e o professor é obrigado a tolerá-los dentro da sala de aula. Acompanhe os detalhes na tela. É com orgulho que Edna exibe o diploma de professora. Durante 25 anos, ela deu aulas para crianças e adolescentes da rede pública. Tempos bons. Todos levantavam, cumprimentavam, bom dia, boa tarde, tornavam a sentar sem fazer barulho. Aos 77 anos e mesmo fora da sala de aula, Edna acompanha o que acontece nas escolas. E a relação aluno-professor não tem agradado. Não vê amor, rabiscam, depredam, riscam carro de professores, tira nota baixa, dá um pontapé no professor. De acordo com um estudo feito pela Organização para o Desenvolvimento Econômico, 12% dos professores brasileiros dizem ser agredidos verbalmente pelos alunos pelo menos uma vez por semana. O índice é o mais alto entre os 34 países pesquisados. Os próprios alunos admitem o desrespeito. Eu mesmo já tive um desentendimento com o professor já, mas foi coisa só de discussão mesmo. A professora, qualquer coisinha que acontece, já quer botar para fora da sala. E você já foi muitas vezes? Algumas. Sim, hoje os alunos desrespeitam, xingam, falam palavrão. Inclusive, a professora aqui do turno da noite sofreu, ela quebrou o fêmur porque um aluno empurrou ela. Esta coordenadora escolar, que prefere não mostrar o rosto, é responsável por 30 professores e 870 alunos. Há 13 anos no cargo, que não faltam são conflitos dentro da escola. A lista de punições dada pelos professores aos alunos é tão grande que lotou o caderno de ocorrências. Hoje, nas séries iniciais, o quadro vem tomando conta também, que eu coordeno aluno de primeira série, são alunos de 6 anos de idade. Quando a professora chama a atenção de um aluno desse, ele vai até ela, ele descarrega uma série de palavras inadequadas, sabe? E agride o coleguinha do lado também. Para esta pedagoga, o problema é complexo e exige providências urgentes. Se a família não estrutura essa criança, esse adolescente, para se inserir num contexto onde o professor tem que ser reconhecido como figura de autoridade, dificilmente o aluno vai respeitar o professor. Porque hoje nem o próprio pai e a própria mãe respeitam a figura do professor. O filho, naturalmente, também não vai respeitar. O problema é que a cada dia que passa, tem ensinado para os adolescentes quais são os direitos deles.
mas não tem ensinado para os adolescentes os deveres deles. Olha, você está precisando de um local para fazer a festa do seu filho? Reuniu os amiguinhos, mas não quer bagunça em casa? Chegou em Paracatu a casa de festas infantis Mania de Circo. Alô, alô, criançada! Chegou em Paracatu, Mania de Circo Festas Infantis. Um espaço amplo e confortável para a diversão da garotada. Alugamos o espaço para a festa de seu filho. Mania de Circo Festas Infantis. É aqui no Moreiras 2, na Rua Ouro, número 60. E toda terça, quarta e quinta você pode adquirir um passaporte para a criançada se divertir em vários brinquedos. Mania de Circo. Mais informações, maniadecirco.com.br. No próximo domingo, o eleitor mineiro vai às urnas para escolher quem será seu representante na Assembleia de Minas, na Câmara Federal e no Senado. Mas você sabe quais as funções atribuídas aos deputados estaduais nas ruas? Pouca gente conhece a função de um deputado. Na tela. Faltam poucos dias para a mais concorrida eleição dos últimos 25 anos. E muita gente não sabe qual é a função dos deputados estaduais, federais e dos senadores. Isso aí eu não sei, né? Nossa, me pegou no jeito aqui. Saber ao certo o que o deputado faz eu não sei não, mas é administrar o Estado, não é? A gente tem um problema de conhecimento mesmo em torno dos papéis de todos os hoje, entre aspas, profissionais da política. Deputados estaduais e federais devem propor e votar projetos de lei, analisar e encaminhar demandas populares, além de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Em Minas serão eleitos 77 deputados estaduais. Mas por que 77? O número é proporcional à quantidade de parlamentares eleitos para a Câmara dos Deputados. Então vamos a Brasília. Lá estão as instâncias do Poder Legislativo Federal, Câmara e Senado, um ao lado do outro. Câmara com 513 deputados, 53 de Minas, número proporcional à população do estado, fazem quase o mesmo que os deputados estaduais. Propõem, votam projetos, só que de abrangência nacional, e também fiscalizam o Poder Executivo. Senado, com 81 senadores, 3 de cada estado, mais o Distrito Federal. O mandato é de 8 anos. Na última eleição foram escolhidos 2. E desta vez a população vai eleger um senador. A função deles, revisar as decisões dos deputados federais e zelar pelo cumprimento da Constituição Federal. E mais uma vez, a dúvida. Senador? Isso me pegou, hein? Não lembro, não. As atribuições, sinceramente, não sei te dizer, não. Muita confusão para você? Demais a conta. Demais. Tanto é que ainda não decidi, ainda não. Para este cientista político, a confusão tem sentido. O legislativo, tanto estadual como federal, segundo ele, tem extrapolado suas funções. Os nossos legisladores estão muito mais preocupados em implementar políticas públicas, ou seja, fazer uso das emendas que têm direito ao orçamento. Função que deveria ser do Poder Executivo. Então, tanto nas campanhas quanto na atuação dos nossos parlamentares, a sua ação faz com que o cidadão não tenha muito clareza de qual é o papel do Executivo e do Legislativo no nosso sistema político. Para o estudioso, a solução seria possível com uma reforma política. É preciso 2 condições para que ela ocorra. Ou um Executivo com muita vontade, com muito clamor das urnas, a partir do resultado das eleições, a coloque como prioridade, ou a pressão popular, com a coleta de assinaturas, ou mesmo com movimentos de expressão de rua, como aconteceu em 2013. Só assim nós teremos uma reforma política capaz de mudar o status quo, ou de tirar as vantagens daqueles que estão no poder. E nós chegamos no final do Jornal da Cidade. Outras informações às 7 horas da noite em Minas Brasil Notícias. Essa edição será reprisada após a propaganda eleitoral. Fique agora com o programa Balança Paracatu. Tchau!